Eu faço vídeos sobre o Corinthians faz alguns anos, e muitos temas tocam em política, ideologias, causas sociais. E nesse vulcão que é a internet brasileira, quando o assunto é política, eu vejo algumas discussões sobre qual é a ideologia política do Corinthians. Será que o Corinthians é de esquerda? Será que o Corinthians é de direita? Será que o Corinthians é comunista? Será que o Corinthians é da Venezuela? Pensando nisso, eu elaborei esse roteiro passando pela história do Corinthians desde o começo até os dias atuais, com vários aspectos e dias e momentos importantes ali que marcaram pessoas, partidos, momentos da política brasileira, pra gente refletir sobre o que é o Corinthians na política, afinal de contas. Bora pro vídeo. Em 1910, o Corinthians nasceu com aquela ideia de ser o time do povo, que é o povo que vai fazer o time, que era uma influência bem grande ali dos movimentos sociais, dos operários que vinham da Europa com as ideias ali dos movimentos anarquistas, socialistas, que estavam ali naquele momento de embranquecimento da mão de obra no Brasil no começo do século XX. Eles tinham ideias fortes para combater a realidade que eles estavam enfrentando ali na sociedade brasileira. Hoje a gente olha para os imigrantes europeus no começo do século XX e olha para eles com os mesmos olhos que a gente olha para a Europa hoje. Mas naquela época eles eram meio que subcidadãos, vamos dizer assim, tipo os imigrantes vindo de países em crise econômica, tipo os venezuelanos que vêm para o Brasil, bolivianos, que a população brasileira já olha com um olhar tipo de cima para baixo. Naquela época, esses operários passavam por essa situação. E aí quando um grupo deles tem a ideia de fundar o Corinthians como time do povo para fazer frente à elite paulistana que tinha o futebol ali vindo da Europa como um esporte ali de luxo, da riqueza deles. Então os operários tinham meio que aquela ideia de entrar no ciclo da sociedade, da alta sociedade. Mesmo que o Corinthians surge como um clube do povo, ele já tem uma ambição de ser um clube que vai combater, de estar de igualdade ali com os clubes da elite, da elite paulistana. Os operários, eles valorizavam sim causas, vamos dizer, de esquerda, sei lá, direitos trabalhistas, melhores condições de trabalho, mais igualdade, antirracismo, mas eles ao mesmo tempo eles queriam ter luxos e queriam crescer na vida, eles não queriam permanecer pobres, vamos dizer assim, para sempre. E o Corinthians representa um pouco isso nesse primeiro momento. O futebol aconteceu que ele cresceu e foi cada vez mais dando laços sociais na sociedade brasileira. Por isso, o poder, a política começou a olhar para ele tipo uma forma de como eu posso lucrar, controlar isso para não virar um ambiente contra que vai perder o controle. Então o Corinthians, era um pouco revolucionário, vamos dizer assim, então eles tinham que coordenar isso. Aí, num primeiro momento, quando o Corinthians ainda está se organizando, quando ele consegue seu primeiro campo / estádio, que é o campo da Ponte Grande ali, mais ou menos onde fica mais ou menos perto ali da rodoviária de São Paulo hoje, eles vão precisar da ajuda de um vereador, que é o José de Alcântara Machado, que é um descendente de europeus, de bandeirantes ali, brasileiro, que foi vereador, depois ele foi membro da Academia Brasileira de Letras, foi um cara que escreveu livros, e inclusive ele redigiu o Código Penal em 1940, tempos depois dessa situação. Ele foi uma figura política importante para o Corinthians ter legitimidade social, política, econômica, para conseguir arrendar ali o seu primeiro campo / estádio, que foi o campo da Ponte Grande. Então você já vê que um vereador de origem, vamos dizer assim, burguesa, aristocrática, esteve aliado com o time do povo para tornar o sonho do Corinthians ser grande e ser levado isso adiante. Ele viabilizou a cessão de um terreno junto à prefeitura com a construção do campo da Ponte Grande, o primeiro estádio, vamos dizer assim, particular do Corinthians. Inclusive consta aí na história que ele que deu o pontapé inicial num jogo Corinthians e Palmeiras ali em 1918. Se eu não me engano, Se estiver errado, corrijam aí, especialistas. Só que paralelo a esse contexto do Corinthians estar se tornando, vamos dizer assim, um pouco burguês, ele ainda tinha o seu maior idealista ali, que era a figura do Antônio Pereira. Ele era um português, que naquele mesmo contexto do Corinthians no campo da Ponte Grande, teve a grande greve de 1917, o mundo estava entrando na Primeira Grande Guerra Mundial, estava ali passando por crise de fome e vários problemas, crise de saúde naquela época também, então as condições humanas foram degradadas, o que levou a uma condição de maior revolta também. E nesse contexto, ali no bairro do Bom Retiro, que é onde o time do Corinthians surgiu, que era um bairro operário mesmo, onde os operários viviam, eram recebidos, tinham sua vida social, vamos dizer assim, que é onde a ideia do Corinthians surgiu, que é onde está lá o marco inicial do Corinthians. Eles tinham umas ideias anarquistas. O que é o anarquismo, assim, se você for olhar? O humanismo, que é uma coisa diferente do que vigorava no Brasil. O Brasil naquela época, até hoje eu acho bem Idade Média, mas naquela época era bem mais Idade Média. Mas ele tinha essas ideias de que todos são iguais, de que todos deveriam sentar na mesma mesa para conversar, que não existe essa coisa de diferença por causa de cor de pele. E aí esse escudo aqui, nesse contexto, o Antônio Pereira desenha esse escudo. Que essa bandeira aqui, que é a bandeira do Estado de São Paulo, que a gente conhece
como a gente conhece hoje, era para ela ser a bandeira do Brasil ali, no contexto de fundação da República. Só que acabou que foi escolhida a bandeira mais verde e amarela, que está ligada ali ao Rio de Janeiro, às famílias portuguesas e tal, os descendentes da coroa. E aí essa bandeira foi meio que virou uma bandeira de um símbolo paulistano de revolta, de tomada de poder, de decisão, assim, sabe? E nesse contexto, o Antônio Pereira desenhou esse símbolo do Corinthians com a bandeira de São Paulo, que você vê que tem um cunho político ali, né? E o preto em torno significa bem a questão do anarquismo, e que é a cor do anarquismo, é a cor preta, e também o circular, que dá uma ideia de democracia, de igualdade, que está nesse escudo, está incrustado a isso. Mesmo nesse contexto que o Corinthians já estava se aliando ao poder político com um vereador, meio que da aristocracia paulistana. Aí nos anos 20, quando o Corinthians muda para a Zona Leste com o Parque São Jorge, ele vai precisar do Alfredo Schurig, que era tipo um industrial muito importante na época, que ele era do ramo metalúrgico. Ele foi depois o 13º presidente da história do Corinthians, mas no começo dos anos 30 ali, ele que vai ajudar a comprar o terreno que hoje é o Parque São Jorge, que vai inclusive fazer 100 anos. Sem o dinheiro, sem o mecenato dele, o Corinthians não teria conseguido essa independência de ter o Parque São Jorge, que se tornou de fato o estádio do Corinthians ali nos anos 30, 50, 60, e isso foi importante para o Corinthians como clube ter, por mais que num primeiro momento ali durante a década de 30 ele vai se afundar em dívidas, mais ou menos como se afundou agora com a construção da Arena, né? Mas você vê que tem outro elemento político ali de dizer que o Corinthians está ligado ao sistema propriamente dito, que é um sistema capitalista, vamos dizer assim, né? Nesse contexto ainda, entra a Era Vargas. E na Era Vargas, esse símbolo da bandeira de São Paulo era proibido, porque era um nacionalismo, e tudo tinha que ser conectado ali à República Central, à capital federal, vamos dizer assim. E aí o Corinthians continuou meio que de forma rebelde, exibindo esse símbolo da bandeira de São Paulo no seu escudo durante os anos 30. Depois vem o escudo do Rebolo, que vai estar na camisa agora desse ano, né? Com os remos, e mantém essa bandeira. E o Corinthians manteve isso mesmo até o fim da Segunda Guerra. Aí nesse contexto tem a época que o Brasil entra na guerra, a torcida do Corinthians ganha o apelido de fiel torcida, porque se posiciona ali na arquibancada a favor dos soldados que vão lutar contra os soldados do eixo na Europa, né? Aqui naquele começo dos anos 40. Então você vê que o Corinthians aí tem uma política antifascista, vamos dizer assim, por parte da torcida desde aquela época. Depois, depois com o fim da Segunda Guerra, o Brasil entra num período de mais prosperidade, de investimentos dos Estados Unidos, até para tentar frear o medo do comunismo. Mas nesse período de prosperidade, a capacidade da democracia brasileira ela ganha uma perninhas, vamos dizer assim. E aí tem até o clássico jogo que Corinthians e Palmeiras jogaram um amistoso para financiar o Partido Comunista, que é uma viagem assim, você pensa, pô, que coisa aqui, que é isso? Mas é porque os jogos ali, as rendas, né, das vendas de ingresso foram revertidas para ajudar no custeio do Partido Comunista, que depois até teve políticos eleitos, assim, alguns nas eleições. Você pode pesquisar mais sobre isso. Você vê que até o Palmeiras, que é meio que entendido como um clube mais de direita, vamos dizer assim, participou desse evento que ajudou um partido de esquerda, vamos dizer assim. Aí, passada essa fase, a gente chega na época da ditadura militar, regime militar, que hoje no Brasil tem várias interpretações sobre isso, né? Mas você pode pensar como você quiser, eu não estou aqui para fazer esse julgamento. Mas no caso, tem um clássico presidente do Corinthians que se chama Vladir Lu, que ele estava ali alinhado da ditadura ou do regime militar, como você queira, o governo militar, sei lá. Ele tem um regimento fechado que vai contra muitas coisas que a torcida do Corinthians estava acostumada na época, de diálogo e tal, de influência, de conversa, e isso provoca um elemento que é a criação dos Gaviões da Fiel. Assim, ajuda, né, nesse contexto a criar essa revolta inicial, além de outros motivos também, não é só isso, né? Mas os torcedores surgiram muito para reivindicar direitos políticos, direitos de fala, que aquele contexto da ditadura estava cerceando muito isso dos jovens, né? E por no cercear, no proibir, acaba criando a vontade do jovem de falar, de participar mais, e aí isso leva ao surgimento dos Gaviões, que historicamente tende a ter um engajamento com causas mais da esquerda, mas não necessariamente sempre isso e só isso, né? Nesse período todo, se você for vendo, assim como eu falei no começo do vídeo, o Corinthians surgiu como um clube do povo, mas ele cria uma estrutura rígida de regimento interno, e para acessar o poder ali, ele acaba se assemelhando à própria política brasileira, uma coisa bem aristocrática, mais para os homens brancos,
reflete esse eixo mais padrão assim de poder que reflete a sociedade brasileira também. E nesse contexto ainda da ditadura, ou regime militar, ou governo militar, ou como quer que você chame esse período, que para mim, no caso, foi uma ditadura sim, em grandes aspectos, né? Inclusive no Corinthians surgiu a democracia corintiana. E esse contexto potencializa o Corinthians aí para pensar o futebol de outra forma, com a força ali do pai do Duílio, que é o Adílio Monteiro Alves, se eu não me engano, que ele era um dos dirigentes do Corinthians ali, permitiu esse fortalecimento disso que depois que virou uma marca através do Washington Oliveto, que fez o Brasil repensar um pouco ali sobre política e fortaleceu o processo longo, devagar e bem incipiente de redemocratização do Brasil, que foi conseguido ali no fim da década de 80. Só que hoje, né, muitas pessoas são contra o Sócrates, porque o Sócrates, além de ser um democrata, era também um esquerdista. O Sócrates, ele tinha uma afeição ali pelo governo, o regime cubano, vamos dizer assim, né? E é direito das pessoas serem contra isso, porque é direito de qualquer pessoa ser contra qualquer coisa. E eu sou fã do Sócrates, acho ele sensacional. Eu não sou fã de Cuba necessariamente, nem contra também, não entendo muito de Cuba para falar, para comentar. E deixei vocês os comentários e tal. Mas o mais interessante da democracia corintiana é que, de fato, o Sócrates ele não teve nenhum cargo político, nem o Casagrande. O Casagrande virou comentarista há muito tempo, mas quem teve cargo político foi o Zé Maria e o Birubiru, que faziam parte daquele time. E o Zé Maria, conhecido como Super Zé, foi vereador de São Paulo pelo PMDB, ainda ali nos anos 80. Ele assumiu o cargo em 1985 e não foi eleito depois. O PMDB na época era meio que um centro democrático. Ele é o mesmo partido que ele é hoje, né? Nem direita nem esquerda. De acordo com o que consta na história, o prefeito Jânio Quadros, que já tinha sido presidente do Brasil anos antes da ditadura ali, ele havia tomado o terreno do Corinthians, onde está ali a Arena Corinthians hoje, o Neoquímica Arena. Só que aí alguns vereadores corintianos se juntaram, entre eles estava o Zé Maria e o Super Zé, e eles conseguiram retomar o terreno da Arena Corinthians ali nos anos 80, que foi construído ali tempos depois, como nós conhecemos. Também o Birubiru foi eleito, muitos votos. Você vê que os jogadores já tinham um status ali grande pela mídia, pela televisão. Ele mesmo disse que não fez um bom mandato, vamos dizer assim. Ele governou ali meio que de 89 até 92. Recebeu mais de 39 mil votos, pra você ter ideia. Nos anos 90, nos anos 2000, o Brasil vive um momento de mais ou menos ali de restauração financeira, com o Plano Real. Então não tem muito esse debate político. Isso vai reacender mais ali com as redes sociais, como nós conhecemos hoje, que aí vira um vulcão até com essa polarização que a gente tem hoje. E nesse contexto mais recente a gente tem a figura do André Sanches, que foi ali, num primeiro momento, um grande presidente do Corinthians, mas que hoje nenhum corintiano quer ver ele nem pintado de ouro, mas num primeiro momento ele participou de um momento de reorganização do Corinthians. Isso deu para ele muito capital político. E ele foi eleito com quase 170 mil votos pelo PT de São Paulo. E como o PT é um partido bem digno de críticas, e o André Sanches também, tanto que ele volta a ser presidente do Corinthians em 2018, enquanto ele ainda estava em mandato de deputado federal. Tudo isso reforça bastante também com o endividamento da Arena, que vai crescendo, já uma vez que o Corinthians não consegue suprir todas as expectativas financeiras daquela quitação. Aí as críticas vão vir tanto dos não corintianos, dizendo que a Arena foi dada pelo Lula, que não é, o Corinthians está com uma dívida enorme, mas aí as críticas ao PT e o antipetismo também vão ser elevados aí nesse de 2010 para cá, né? Que é quando o PT vai acumulando reeleições e vai surgindo muitas denúncias, e essas críticas ao PT vão relacionar muito aí alguns dirigentes corintianos, inclusive o André Sanches, né, ao PT, que ele de fato foi deputado filiado ao PT. E aí nesse mundo polarizado das redes sociais, muitas vezes quando eu faço um vídeo contando alguma história do Corinthians do passado ali, da fundação, dos anos iniciais, as pessoas falam: ai, fulano vota em fulano, não pode ser corintiano. Ai, como que fulano que vota em fulano pode se dizer corintiano, sabe? Uma coisa que é retrato da nossa época. É triste a gente pensar, né, que de fato, no fim das contas, são vários partidos, vários candidatos, vários políticos se dizendo salvadores da pátria, enquanto o Brasil vai, né, de mal a pior. E em vez das pessoas se unirem, elas estão se separando cada vez mais, e a capacidade de diálogo delas é cada vez menor. E isso faz com que fique até mais fácil para esses políticos que dominam, independente da ideologia deles, que no fim das contas a ideologia deles é essa daqui, né? Se eu não me engano, posso estar enganado, supostamente. Falei demais, comenta aí suas opiniões aí, se você acha que o Corinthians é de esquerda, se é de direita, mas mais que tudo, respeite as pessoas. Quem gostou do vídeo aí, por favor, comenta, compartilha, segue pra mais. Não gostou também, comenta aí porque que você não gostou. E esse ano ainda eu quero bater 100 mil inscritos aqui no Vestiário 77. Quero fazer muito conteúdo de qualidade para vocês, trazer mais informações, mais histórias, mais coisas que possam enriquecer a vida de vocês.
Então segue aí, hype o vídeo se você puder. E tamo junto, um abraço. Vai Corinthians na paz, no respeito. Tamo junto.